A história começa em uma época difícil, durante o reinado do rei Josafá, quando o reino do sul, Judá, vivia cercado de tensões políticas e ameaças dos povos vizinhos. Mas o episódio que vamos relembrar é outro, anterior a tudo isso. O momento em que Elias, o profeta de Deus, foi enviado até o rei Acabe para anunciar o retorno da chuva após anos de seca e desafiou os falsos profetas de Baal no Monte Carmelo. Uma batalha espiritual de fé e fogo. Ali, o profeta tornou-se exemplo eterno de confiança em Deus e coragem diante da idolatria, lembrado até hoje como o homem que orou e viu o céu responder em poder. Durante anos, Israel sofria as consequências da desobediência. O povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, levantado altares a deuses estranhos e confiado em práticas que nada podiam contra as secas e as pragas que assolavam a terra. Elias, fiel ao chamado divino, vivia isolado, alimentado por corvos, escondido em cavernas e constantemente perseguido pelo rei Acabe e por sua esposa Jezabel. A seca era tão severa que até os animais morriam pelo caminho. Ceifeiros sem trigo, mães sem pão, riachos secos. Ainda assim, Elias mantinha viva uma chama no coração, a certeza de que Deus não havia esquecido seu povo. Certo dia, enquanto o calor queimava o solo e as nuvens fugiam do céu como aves assustadas, o Senhor falou ao profeta: "Vai e apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra." A obediência daquele homem era imediata. Ele arrumou o manto surrado, prendeu o cajado sob o braço e caminhou pelo caminho empoeirado até Samaria, onde o rei residia. Ao encontrá-lo, Acabe o acusou: "És tu perturbador de Israel?" Elias manteve o olhar firme e respondeu: "Não sou eu quem perturba Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baal." Foi então que Elias lançou o desafio: reunir todo o povo e os 450 profetas de Baal no Monte Carmelo, para que o verdadeiro Deus se revelasse diante de todos. No amanhecer seguinte, o povo começou a subir o monte. O ar era seco e vibrava de expectativa. Homens, mulheres e crianças trouxeram sacos de grãos, pequenas oferendas e coração dividido entre o medo e a curiosidade. O rei Acabe estava lá, sentado em seu palanquim, observando o estranho profeta que ousava enfrentar os deuses de seus sacerdotes. No topo do monte, Elias ergueu a voz: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal, seguiu." Mas o povo ficou em silêncio. O silêncio dos indecisos pesa mais que o som do trovão. A arena foi preparada. 2 ofertas, 2 altares, um para Baal e outro para o Senhor. O desafio era simples. Quem respondesse com fogo sobre o sacrifício seria reconhecido como verdadeiro Deus. Os sacerdotes de Baal foram os primeiros. Desde a manhã até o meio-dia, clamavam, gritavam, cantavam e dançavam ao redor do altar, cortando-se com facas e clamando: "Ó Baal, responde-nos!" O sol subia, o suor escorria pelos rostos pintados e nada acontecia. Elias observava em silêncio, até que a voz do profeta rompeu no ar com ironia: "Clamai em voz mais alta, talvez esteja dormindo ou viajando." O povo riu nervosamente, mas os sacerdotes continuavam gritando, até que o sangue deles se misturou à poeira. O altar, porém, permaneceu frio e inerte. Quando a tarde se aproximou, Elias chamou o povo: "Chegai-vos a mim." E todos se aproximaram, cansados e curiosos. Ele tomou 12 pedras, conforme o número das tribos de Israel, e reconstruiu o altar do Senhor que estava em ruínas. Mandou cavar uma vala ao redor, colocou a lenha, despedaçou o novilho e deu uma ordem surpreendente: "Enchei 4 cântaros de água e derramai-a sobre o holocausto." Fizeram-no. Elias repetiu: "Fazei-o segunda vez." Assim fizeram. "Fazei-o terceira vez." E fizeram de novo. A água escorria pelo altar, molhava a lenha e enchia a vala. O povo murmurava: "Ele enlouqueceu, como fogo virá diante de tamanha água?" Mas Elias sabia em quem confiava. Ele se ajoelhou, ergueu os olhos para o céu e orou: "Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, faze saber hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Responde-me, para que este povo saiba que tu és o Senhor e que tornas a trazer o coração deles a ti." O vento soprou leve, as últimas palavras fluíram como música, e de repente, um clarão, fogo desceu do céu, consumindo o holocausto, a lenha, as pedras e até a água que estava na vala.
Um calor irresistível percorreu o monte, e todos caíram de rosto em terra clamando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" No alto Elias, coberto por luz e cinzas, chorava em silêncio. Deus havia respondido. O rei Acabe assistiu, atônito. O orgulho derreteu-se diante da evidência. Elias, ainda tomado de fervor, deu ordem para que os falsos profetas fossem dispersos. O povo compreendeu, naquela tarde dourada, que o poder verdadeiro não vem de ídolos esculpidos ou de ritos frenéticos, mas de um coração arrependido que clama com sinceridade. No horizonte, a primeira nuvem em anos se formava, pequena como a palma da mão de um homem. Elias sabia o que ela significava. A promessa estava se cumprindo. A terra, que tanto chorou pela chuva, seria novamente regada. Horas depois, o profeta subiu outra vez ao monte, dobrando o joelho para orar. O rapaz que o acompanhava o observava de longe, curioso por aquela perseverança. "Senhor, os céus ainda estão limpos", murmurou o jovem após a quinta oração. Elias abriu os olhos e respondeu sereno: "Volta e olha outra vez." Na sétima vez o servo gritou do alto da rocha: "Vejo uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar." O rosto do profeta se iluminou. "Vai e diz a Acabe: prepara teu carro, porque a chuva vem." Logo o vento mudou, e o céu escureceu sobre a planície. Trovões rasgaram o firmamento e a água começou a cair, lavando a terra e as lágrimas de todos. O som da chuva era como cântico de misericórdia. Deus ouvira o clamor sincero. Elias correu diante do carro do rei, descendo o monte sob a tempestade, sentindo cada gota como promessa cumprida. Não havia glória humana, apenas gratidão. Ele sabia que tempos difíceis ainda viriam, mas também sabia que o Senhor continuaria fiel. Ao chegar ao vale, olhou para o horizonte, respirou fundo e murmurou: "Hoje Israel lembrará que há um Deus que responde pelo fogo e pela chuva." A história de Elias no Monte Carmelo e da chegada da chuva não é apenas um relato de poder divino, é também sobre o retorno do coração humano à fé. Quantas vezes em nossos dias reconstruímos altares caídos dentro da alma? Quantas vezes a seca do medo e da dúvida nos visita? Elias nos ensina que é necessário restaurar o altar, não feito de pedras, mas de confiança, e regá-lo com aquilo que temos: nossa oração sincera, nossa perseverança, nossa esperança. O fogo de Deus ainda responde, talvez não consumindo lenha, mas reacendendo vidas. Hoje, quando tudo parece árido, lembre-se, o mesmo Deus que enviou fogo do céu e fez cair chuva após a longa estiagem, continua ouvindo as orações dos que creem. Ele ainda é Senhor sobre os montes e as planícies, sobre a vida e os impossíveis. Como Elias, ajoelhe-se, ore e confie, porque o fogo da fé sempre prepara o caminho para a chuva das promessas. Se você gostou, curta e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam fortalecidas pela mesma esperança.